Como às vezes a gente vai ler a Bíblia pensando no que a gente está lendo, como se o que estivesse acontecendo lá fosse a realidade da gente. É como, por exemplo, a tendência das pessoas é acharem que a mesa da ceia de Jesus é uma mesa como essa aqui, que a gente está em pé, né? E quando, por exemplo, o contexto mobiliário daquela época não era como o nosso. Mas aí percebe, eu peguei só esses dois elementos para mostrar a distância que a gente tem do mundo da Bíblia. E aí qual é a parte complicada? Na hora de pregar, ou na hora de ler, ou na hora de explicar a Bíblia para alguém, a tendência da gente é falar como se a realidade lá fosse igual a daqui. Aí é nessa hora que é bom frisar, gente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus se revelou ao escritor do texto sagrado, mas ele se revelou ao escritor sem roubar do escritor a sua compreensão de realidade. Então Deus não passou para o cara lá do primeiro século, ou para o cara de 300 séculos antes de Cristo, ou para o cara de 1000 séculos antes de Cristo. Deus não passou para ele a revelação com a mente de quem vive hoje. E aí, nessa hora, quando você tenta explicar isso, tem uns doidos que começam a achar que você não crê na Bíblia. Aí nessa hora dá vontade da gente se matar, cara, porque assim, porque tu fica assim, como é que eu explico para esse cara que Deus, não roubou a mente do cara que escreveu o texto? Como é que a gente explica, que assim, o cara escreveu de acordo com a cabeça que ele tinha, e ele não tinha como ter outra cabeça, ele só tinha como ter aquela cabeça. Exatamente. Então, por exemplo, a compreensão de céu, lua, sol, estrela não podia ser uma compreensão de Nicolau Copérnico. A razão dele, o raciocínio dele não podia ser uma coisa influenciada por René Descartes. Não tinha como ele pensar em carro como a gente pensa hoje num Honda Civic, meu Deus do céu. Carro para ele era aquilo que era puxado pelo cavalo. Aí a gente vai, e lê o texto como se o texto estivesse falando de coisas de Nova Iguaçu, Caxias, Belfor Roxo, pelo amor de Deus, Então, assim, é algo que é muito importante, gente, quando a gente lê. Claro, se a gente tiver uma grana, compra um livro. Se não tiver, sei lá, faz um curso online, alguma coisa do tipo, para ter a seguinte ideia: olha, eu não estou lidando com um texto que foi escrito no ano de 2020, que é o nosso tempo. Sendo que, por exemplo, hoje a gente lida com Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp. Não vou muito longe, há 15 anos atrás, se você pegasse uma máquina do tempo e falasse para alguém, manda um zap para mim, a pessoa fala, o que é isso? E aí você teria que explicar. E a pessoa, sim, é tipo SMS. Aí tu ia, tu ia ter que dar um balão no negócio. Qual é o teu Face? Meu Face? O que é Face? Entende? Por exemplo, o meu eu tenho desde 2009, mas eu só fui usar mesmo quando acabou o Orkut, porque para mim era muito confuso usar Facebook. O Orkut não, eu já estava acostumado. Agora, quando acabou o Orkut, eu não tive para onde correr. A mesma coisa o MSN. Aí alguém diz, o que é MSN? Entende? Então eu não sei se dá para a gente perceber que assim, eu estou falando de um espaço de 10, 12 anos, gente. Aí se eu falar de rádio vitrola, já vai ter a geração que, se eu falar de televisão de tubo, como assim? Por exemplo, quantas pessoas hoje, se o bispo da Universal falar, coloque agora o seu copo com água em cima da televisão, o cara não vai entender isso. A gente vai entender, porque a gente é da época da televisão de tubo, mas o cara de hoje não dá para colocar, ô bispo, alô, não dá para colocar copo com água em cima da televisão. Estou falando de coisa recente. Então imagina, a questão da própria leitura bíblica, de você olhar o texto bíblico e perceber que assim,
ele, né, foi escrito num período distante do nosso, numa cultura distante da nossa. Deus falou? Claro, mas ele falou numa cultura, ele falou num contexto, ele falou a um escritor que tinha uma mentalidade. É que nem pregador. Quantos de nós já não ouvimos pregação de pastores, homens de Deus, que entendia que era pecado mulher usar calça comprida? E agora? O cara era de Deus? Era. Deus usou o cara? Usou. Deus abençoou a igreja? Abençoou. Mas eu pergunto, é pecado usar calça comprida? Então o certo é usar saia? É isso mesmo? Entende? Baseado em que, se na Bíblia não tem calça comprida e saia? Percebe a questão? A intenção não é polemizar, é só a gente assim refletir um pouquinho acerca dessas questões, inclusive quando a gente for pregar, certo?